Olá, seja muito bem-vindo no primeiro congresso de coaching empresarial. Meu nome é Vanessa Domingues. A minha palestra será sobre autorresponsabilidade. Sua carreira está em suas mãos. Mas quem é Vanessa Domingues? Apaixonada pela família, pelo cachorro e por música. Sou Master Coach, analista comportamental, palestrante. Minhas formações foram feitas na IAPForma, Instituto Liana Gomes, na PUC. Tenho certificações internacionais na Alemanha, nos Estados Unidos e também sou especialista em embalagens plásticas flexíveis. É outra grande paixão da minha vida. Locus de controle. Em 1982, um renomado psicólogo com o nome de David fez uma pesquisa sobre pessoas que são realizadoras de sucesso. Essa pesquisa teve o nome de locus de controle. Locus de controle significa local. Existem dois locus, o externo e o interno. O locus de controle, ele é um termo que se refere a crenças de uma pessoa sobre os resultados em sua vida, sejam eles bons ou ruins. Nessas imagens vocês podem perceber, ali tem um casal que está com uma cara de quem brigou, né? Então, nessa situação, você já deve ter conhecido alguém que terminou um relacionamento, um namoro, um casamento, né? Quais seriam os fatores que eles mencionam quando terminam um relacionamento? A culpa é de quem? Ela que fala muito, né? Ou ele que é incompreensivo? Quais serão os fatores? A pessoa foi despedida. E aí? O que aconteceu para ela ter sido despedida? O que ela fez ou o que fizeram para ela, será, que ela acabou sendo demitida? Nessa imagem nós vemos um homem falido. Seu negócio quebrou. O que será que aconteceu para o negócio dele quebrar? Quais será que foram os fatores para isso ter acontecido? E o que vocês então percebem de semelhante nessas três situações? O locus de controle interno é quando a pessoa percebe que os seus resultados são consequências da própria conduta, atributo ou comportamento. A tendência é atribuir a si mesmo o controle sobre os seus resultados. Por exemplo, o aluno tirou notas excelentes na sua prova e ele vai atribuir isso ao estudo dele. Ele se esforçou para tirar uma nota alta. Mas isso não significa que a pessoa acredite que ela pode tudo e que só dependa de si mesma. Ela reconhece as influências externas, mas admite ser a responsável pelas suas escolhas e resultados. Essa não é uma estratégia de aumentar a culpa e o peso da responsabilidade, mas sim de assumir e sentir o poder da influência sobre a vida para alcançar os sonhos e as suas metas. Então, essa pessoa com locus de controle interno, ela identifica e reconhece os externos e os internos que influenciam as suas ações e resultados. Ela se concentra em fatos internos e se esforça para atingir objetivos desejados. Reconhece seu próprio mérito no resultado alcançado, seja o sucesso ou o fracasso. As pessoas de locus interno sempre fazem as perguntas: o que eu fiz ou deixei de fazer para alcançar esse resultado? O que eu posso fazer de diferente, então, em uma próxima situação? Vamos falar então agora um pouquinho sobre o locus de controle externo. Ele é quando a pessoa acha que o resultado ocorre independente das suas ações. Ele acredita que é determinado por fatores externos. Por exemplo, o mesmo estudante que tirou a nota alta, ele acredita que a prova estava fácil, por isso que ele tirou uma boa nota. Quando ele tem um fracasso, ele procura sempre um bode expiatório para colocar a culpa. Ou seja, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. E assim eu fico sem as responsabilidades. A tendência do controle externo é procurar fora de si os responsáveis e os culpados por cada situação que ele vive.
Desta forma, ele justifica a sua situação através dos outros e das condições externas. Veja na imagem, a pessoa negativa, ela culpa os outros e a positiva melhora o mundo sempre que pode. Ele identifica os fatores externos que influenciam as suas ações e os resultados. Não se detém nos internos, concentra-se no externo e minimiza o interno. Acomoda-se desprezando o próprio potencial, cria uma sequência de justificativa ou se conforma com seus resultados insatisfatórios. Ou seja, a culpa é do azar, sorte, olho gordo do fulano, a crise, meu chefe, governo, marido, mulher, é o destino, foi Deus quem quis assim, é meu karma, tenho que pagar pelos meus pecados, é castigo de Deus. Mas nessa pesquisa que o David fez sobre as pessoas realizadoras de sucesso, existe uma porcentagem de externos e internos. Quanto será que é isso? Vamos ver? Locus de controle interno. Apenas 8% das pessoas têm esse locus. E o externo, 92%. Ou seja, a maioria das pessoas culpa o outro pelo seu fracasso ou sucesso. E você, onde está? Por que será que 92% das pessoas, então, são locus externo? Porque algumas pessoas são interno ou externo. Porque nós não nascemos locus externo ou locus interno. Então, como é que isso se dá? A gente desenvolve, né? Será que a gente tem os dois? Como é que isso se forma, então? Quais, então, as vantagens de ser locus interno? Agir com locus de controle interna aumenta a sua capacidade de realização. Você se torna uma pessoa poderosa. Veja na imagem, um executivo se olhando no espelho, mas ele se vê um CEO. Olha que legal. Desenvolve a autonomia, que é uma conquista, com base na postura pessoal, protagonista e responsável. Buscar uma postura proativa, com iniciativa e responsabilidade pelos resultados pessoais e profissionais. Então, como é que a gente faz para desenvolver o locus interno? Simples, fazendo sempre as duas perguntas. O que eu fiz ou deixei de fazer para obter esse resultado? E o que eu posso fazer de diferente, então, em uma outra situação? Era uma vez João e Mário. Mário era um grande empresário. Morava em uma cobertura num bairro nobre da cidade. Sempre que amanhecia, Mário fazia uma meditação, agradecia a Deus por todas as coisas que ele havia conquistado e realizado em sua vida. Tomava café com sua esposa, com seus filhos, levava as crianças para a escola e depois ia para o trabalho. Chegava no trabalho com um belo de um sorriso, cumprimentava a todos, inclusive a dona Teresa, a faxineira. Mário tinha muitas responsabilidades, papéis para assinar, contratos e decisões, era muita coisa. Mas quando chegava a hora do almoço, Mário ia para casa, ele ia curtir sua família. Naquele dia, quando ele voltou para o trabalho, ele ficou sabendo que o faturamento tinha ultrapassado todas as expectativas e de imediato mandou avisar que no próximo mês todos os funcionários seriam gratificados por isso. Naquela sexta-feira, Mário terminou logo de fazer tudo, porque Mário era calmo. Talvez por ser calmo, que ele conseguia realizar tudo o que ele tinha naquele dia. Foi para o mercado, fez compra, foi para casa, levou sua família para jantar e depois ainda foi para um colégio fazer uma palestra sobre pessoas realizadoras de sucesso. Em uma outra cidade, um bairro bem pobre, morava João. João naquele dia estava muito irritado. Estava desempregado, seu único amigo mecânico havia lhe oferecido um emprego,
mas ele não gostava de trabalhar com aquilo. Há 3 semanas atrás, João tinha terminado o seu relacionamento, pois a sua terceira companheira não aguentava mais ser espancada e ter uma vida miserável. João não tinha filhos. E morava, naquele momento, em um porão de uma casa emprestada. Como era uma sexta-feira e de costume, ele foi beber e jogar. Naquela noite, ele bebeu bastante, jogou, até o dono do bar se irritar com ele e pedir para ele ir embora. Mas ele não tinha dinheiro para pagar, então pediu para marcar. E o dono do bar ficou muito bravo e pôs ele para fora. Quando ele saiu do bar, ele caiu sentado na calçada e começou a chorar, pensando na sua vida e como é que ele tinha conseguido chegar ao fundo do poço. Seu único amigo levou ele para casa, ajudou a diminuir um pouco a bebedeira. E ele perguntou: João, como que você conseguiu chegar no fundo do poço dessa maneira? O que aconteceu na sua vida? João respondeu: ah, minha família. Meu pai era um alcoólatra, não parava em emprego, batia na minha mãe o tempo todo. Tínhamos uma vida miserável. Quando a minha mãe ficou doente, nós não tínhamos como tratar, ela morreu. Eu fiquei muito revoltado e fui embora. Eu tenho um irmão gêmeo, que naquele dia também foi embora, só que nós tomamos rumos diferentes e eu nunca mais o vi. Voltando no colégio onde Mário estava dando a sua palestra, já encerrando, um estudante levantou a mão e fez a seguinte pergunta: Senhor Mário, como o que o senhor conseguiu chegar a ser esse ser humano maravilhoso e esse grande empresário? Mário então ficou emocionado, respirou fundo e respondeu: a minha família. O meu pai, ele era alcoólatra e ele não parava em emprego nenhum. Nós tínhamos uma vida miserável. Ele espancava a minha mãe. Minha mãe ficou doente e nós não tínhamos como tratá-la e ela morreu. Quando isso aconteceu, eu tomei uma decisão de que eu não queria aquilo para minha vida e nem para a vida da minha futura família. Então eu fui embora. Eu tenho um irmão gêmeo, o João. Naquele dia ele também foi embora, mas nós tomamos rumos diferentes e eu nunca mais o vi. Mas eu acredito que ele está tomando o rumo da mesma vida como eu. E você? O que você precisa então para realizar os seus sonhos? Você é Mário ou você é o João? Lembre-se, a escolha está nas suas mãos. A sua carreira de sucesso está em suas mãos. Se eu vi mais longe, é porque estava em pé, nos ombros de gigante. Isaac Newton. Meus contatos, gratidão.